Existe uma questão que está sendo discutida na STF, que eu não estou vendo muitas pessoas falar sobre isso. Somente alguns advogados que eu vejo falar, e esses advogados, eles são da parte trabalhista, são pessoas que fazem processos trabalhistas. Não estou vendo políticos, nem da base e nem fora da base. Eu não estou vendo sindicatos falando sobre isso. Só estão falando para pegar o hype da coisa, para pegar a movimentação sobre a escala 6 por 1. Estou falando da pejotização. É transformar o CLT em pessoa jurídica, em empresa. O STF está, isso claro que nem todos os ministros, mas alguns deles estão falando que a pejotização, se tornar uma pessoa jurídica, é cabível desde o começo, da base do trabalho até um diretor. Desde a pessoa que está contratada para limpar até um diretor, toda a cadeia pode se tornar PJ, pessoa jurídica, uma empresa. Então seria assim um exemplo. Aquela pessoa que é contratada para a limpeza, ela vai ser uma pessoa jurídica que vai prestar o serviço de limpeza. Aquele que seria o vendedor seria uma pessoa jurídica do comercial. Aquele que, e isso já existe, aquele que é um fresador, ele vai prestar serviço de fresa. Tudo vai ser uma prestação de serviço. Qual é o problema sobre essa questão? Primeiro ponto, o Ministério Público Federal se mostrou e deu um parecer favorável a essa pejotização. Então ele é favorável, falando que é sim constitucional ter toda a cadeia como uma pessoa jurídica, não mais somente a CLT. Quais são os problemas que eu, e não só eu, mas alguns advogados enxergam nessa questão? Primeiro, você lembra que havia algumas discussões e aconteciam muitos burburinhos a respeito de acabar com o fundo de garantia, consequentemente os 40%? Tinha essa discussão. Algumas pessoas tentaram fazer, alguns deputados deram essa ideia, mas ainda não conseguiu pegar isso aí. Mas, se o STF julgar que realmente que há a possibilidade de toda a cadeia virar PJ, toda a cadeia virar uma empresa, adeus os direitos trabalhistas. Todos. Quando eu falo todos, são todos. O que você tem de direito trabalhista hoje sendo CLT? Férias e 13º. Fundo de garantia e, se for demitido, uma multa de 40%. Você pode entregar um atestado e essa falta vai ser abonada. Você tem direito a seguro-desemprego, você tem direito a vale alimentação, a vale refeição, você tem direito ao PLR, você tem direito, isso em questões até de sindicais. Tem vários direitos assegurados para você que é CLT. Tá? Só que, para as empresas, você que custa 2 mil, se o seu salário é 2, 3 mil, o dobro é de encargo trabalhista. Mas, se você virar PJ, os encargos saem das costas da empresa. E não só os encargos, mas todos os benefícios e direitos que você tem hoje como CLT. Então, eu não vejo, e repito, não vejo sindicatos se mobilizando sobre isso. Sabe o que vai acontecer? Eu vejo sindicatos, eu vejo movimentos de acabar com o 6 por 1. Mas se o STF julgar positivo a constitucionalidade dessa medida, você vai virar 7 por 0. E eu vou explicar o porquê você vai virar 7 por 0. Se você for conversar com o dono de um estabelecimento, se você for conversar com empresários pequenos, com um mês e com tudo mais, você vai ver que eles mudaram de CLT para PJ e hoje eles trabalham 7 por 0, não trabalham mais 6 por 1. Trabalham 7 por 0, porque ele tem que trabalhar para conseguir dinheiro. Então, se você sai do CLT e vai para a pejotização dentro de qualquer empresa, amiguinho, deixa eu falar uma coisa para você. Você acaba 6 por 1? Acaba, mas vai virar 7 por 0. Porque a demanda vai ser grande. Porque a quantidade de pessoas que vai querer trabalhar vai ser grande. E quanto mais você trabalha, em tese, mais você ganharia. Então, o que vai acontecer? Eles vão fazer um contrato com você assim, olha, se quer vir trabalhar, é nesses termos. Não quer? Vai ter alguém que vai querer. Vai ter alguém que vai se subordinar a isso. E não vai ter como discutir na justiça se é ou não uma fraude contra isso, porque os contratos vão ser leoninos, os contratos serão aqueles de adesão. Sabe quando você compra uma casa e você não consegue mudar uma vírgula? Os contratos vão começar a participar assim, porque se você não aceitar alguma cláusula que a empresa impor, não tem problema,
alguém vai aceitar, porque a quantidade de pessoas que vão estar na demanda é muito alta. Então, se você, que vai virar PJ, não aceitar aquelas condições que a empresa impor para você, meu amigo, alguém vai aceitar e ela vai contratar o outro e não você. E isso é a questão de perder todos os direitos trabalhistas. Todos. Para que ele vai... Pensa comigo. Para que uma empresa vai contratar um CLT se ele pode ter a mesma mão de obra e até praticamente vai dobrar essa prestação de mão de obra sem pagar os encargos, sem ter que te pagar direitos, sem ter que te indenizar se acontecer um acidente de trabalho, se você ficar doente ou se tiver doença laboral, nada disso entra mais. Nada disso vai entrar mais nos seus direitos. Vamos lá, é isso que eu acabei de pensar nisso. Você imagina que você trabalha como PJ numa empresa e aí acontece algum acidente lá dentro. A empresa hoje, ela é responsável sobre esse acidente lá dentro. E se você for um PJ, ela pode sim ser responsável ainda civilmente? Civilmente pode, mas ela não vai ter que cumprir as partes trabalhistas. Então você vai entrar numa esfera civil para responsabilizar a empresa, mas trabalhista ela não vai ter. E não só isso. Vamos ver que futuramente as contribuições previdenciárias também serão prejudicadas. Fundo de garantia não existe mais. A multa de 40%, imagina, você não é CLT aqui, você é PJ. Acabou o seu contrato, acabou. Você vai para lá, eu fico aqui e contrato outro. E essa vai ser, e é o que parece que vai ser a questão da pejotização. Ainda mais falando, né, como eu já falei, ainda mais com esse parecer da Procuradoria Federal. Então, o que você acha sobre isso? Coloca aqui. Se você quer discutir, não tem problema nenhum, a gente vai discutir sobre isso. Se você não concorda com o que eu estou falando, não tem problema, você pode ter esse direito, mas me prova que vai ser ao contrário. Põe no comentário aí o que você acha desse negócio.